Deus cumpre seus propósitos em meio às injustiças. Foi isso que eu tirei de Atos 23, 24 e 25, queridos. E é isso que eu queria conversar com vocês. Logo no capítulo 23 de Atos, nós já vemos Paulo diante do Sinédrio. Mas mesmo assim, Deus está no controle. Quem consegue notar isso? A gente vê que as acusações contra Paulo são injustiças. São coisas que praticamente não eram reais. Em meio a toda essa confusão, tudo, existe algo muito interessante. E foi o versículo que eu tomei como base. Que é lá em Atos 23, 11. Está escrito assim: tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Isso é Deus falando com Paulo. Tem bom ânimo. Esse tipo de palavra mostra que Deus está presente. E Deus já tinha um destino oferecido para Paulo. Independente do que os homens estavam julgando ele, o plano de Deus não ia mudar. Independente se ele fosse preso, independente do que acontecesse com ele, o plano de Deus não ia mudar. O que estava destinado a Paulo não ia mudar. Quando Deus ele nos promete alguma coisa, meus irmãos, não existe situação, não existe nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nada, 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 nada. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. O Senhor continua no controle, o Senhor ele permanece tendo as chaves, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Ele ainda sabe, ele ainda faz. E logo no capítulo 23 ainda, nós vemos uma conspiração, né? Uma conspiração contra Paulo. O que acontece, né? Parece que 40 homens, mais de 40 homens, fazem um juramento para matar Paulo. E isso é muito louco. O plano, ele é descoberto, né, pelo comandante. O comandante era o comandante romano. Então ele pega Paulo e envia ele para Cesareia. Olha a escolta, 470 soldados. Então, querido, mesmo quando as pessoas elas tentam nos frustrar, drenar aquilo que Deus tem para nós, Deus mesmo assim, ele cuida de nós. Olha só, ele usa o inimigo para nos tirar de certas situações. Então Deus tem esse controle, Deus está no controle das nossas situações, né? Aí depois nós vemos Paulo diante de Félix, lá em Atos 24 já. Aí ele é julgado pelo governador Félix. Os acusadores de Paulo difamam ele, né? Claro. Mas eu achei muito legal que Paulo ele usa muita sabedoria, né? Ele fala muito sobre justiça, domínio próprio, juízo, né? E parece que Félix ele sentiu medo. Lá em Atos 24, 25, eu vou abrir com vocês rapidinho. Por causa da sabedoria de Paulo, olha que loucura. Atos 24, versículo 25. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em toda oportunidade te chamarei. Ou seja, com a sabedoria que Paulo demonstrava, uma sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus, divina, Félix, ele fica com medo, sabe? Félix assusta com o que Paulo estava mostrando para ele, né? Falando sobre justiça, sobre juízo, sobre temperança. Fraga. Então, olha como é que o cuidado de Deus nessa situação, né? Depois a gente vai ter Paulo diante de Festo, lá em Atos 25, né? Paulo ele continua preso por ainda 2 anos. Aí depois ele é julgado novamente, dessa vez não por Félix, por Festo. E mesmo que ele fosse pressionado por esses líderes, né? Ele mantém a sua postura e apela para César. Ou seja, ele fala: não, eu quero César e tudo. Então, é exatamente para onde eles levam Paulo dessa vez, né? Que é Roma. Exatamente onde Deus queria que Paulo fosse levado. Tá ligado? Tá ligado? Então, por mais que muitas vezes a nossa rota pareça estar sendo traçada de maneira errada, né? Por mais que, por exemplo, a gente teve Paulo aí, que ele ficou 2 anos preso. 2 anos preso para depois ter a conclusão que ele vai para Roma. E a gente lembra lá em Atos 24, 11. Tem bom ânimo. Você testificaste de mim em Jerusalém, mas eu vou testificar de você em Roma. Ou seja, Deus levaria Paulo para Roma. E Paulo ele ficou esse tempo todo preso, mais de 2 anos preso, sem ter perspectiva de quando ia sair, tudo. Mas mesmo assim, Deus continuou no controle da situação. Vocês conseguem notar isso? Porque mesmo depois dele ser julgado lá por Félix, depois ele ficou mais preso mais 2 anos, depois ele foi julgado por Festo, e agora ele vai para Roma. Saca? Então nós vemos o controle de Deus na situação.
aqui em Atos 23 ao 25, Deus nos ensina, Paulo, né, essas atitudes de Paulo, esse controle de Deus, nos ensina que nada foge do controle do Senhor. Nada pode fugir do seu controle. Mesmo com tantas acusações, mesmo com tantas difamações, injustiças, Deus estava conduzindo Paulo. Deus ainda estava no controle ali de Paulo, né, para o cumprimento daquela promessa. Por isso eu quero deixar com vocês essa mensagem de espera, sabe? Espera o propósito do Senhor. Um problema da nossa geração é que a gente quer tudo muito rápido tudo, sabe? A gente ora hoje, já quer que o negócio aconteça amanhã, né? Ou então, até nas nossas próprias redes sociais. Isso é um mal do século, onde a gente não consegue mais parar para ver um vídeo de 30 segundos. Tem que ser coisa de 10 segundos, aí já rola, já saiu, já tá longe do meu feed, né? Então, nossa geração, ela é representada, ela é caracterizada por querer tudo rápido. Querer tudo, assim, na hora, né? E Deus não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. E parece muitas vezes que as coisas fogem do controle, né? Parece que as coisas fogem do controle. Mas nada foge da soberania de Deus. Nada foge. O governo está sobre os seus ombros, né? Deus é o dono, Deus é o rei, é o criador aqui da terra, do mundo, do universo. Então nada foge do seu controle, né? Por muitas vezes a gente acha que isso pode acontecer de forma até que fuja do nosso controle, de nós. Onde nós não consigamos fazer nada. Tá ligado? Mas não foge do controle do Senhor. É isso que a gente tem em mente. Se a gente serve a um Deus que é altíssimo, nós temos que esperar os tempos do Altíssimo, não os nossos. Senão a gente está pecando, a gente está falando, não, eu quero que o meu tempo seja feito, não o seu, Deus. E a gente é maior que Deus, que isso. Isso não existe. Então é isso, queridos. Vamos ter mais sabedoria para lidar com o tempo de Deus, né? Com a conclusão de Deus. Entender o controle do Senhor. Né? Nesses tempos de dificuldade que nós temos passado, né? Tanto minha família quanto a igreja em si, que se uniu a nós para estar junto nessa luta, a gente tem que ter essa percepção, senão a gente cai, senão a gente desanima. Se a gente pensar que nós estamos no controle de qualquer coisa, a gente está errado. Se eu deixar tudo sob meu controle, imagina se eu sou Deus por um dia e tudo sair errado. Tudo errado. O meu controle é falho. O meu controle não tem todos os botões. Eu não consigo acessar. Então, vamos ter essa cabeça, né? Da gente entender o controle do Senhor, da gente entender o tempo do Senhor. Ter paz nele, ter entendimento através daquilo que ele gera em nós, né? Porque Paulo, ele ficou preso, gente. Ele não ficou solto, ele não ficou de boa, livre. Não, ele estava preso. E tem que entender o processo do Senhor. Através de uma prisão é difícil, mas Paulo entendeu. E no final, Atos 23, 11. Deus falou com ele: tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa também que testifique em Roma. Então, assim como Paulo, queridos, vamos manter o ânimo, vamos manter a felicidade, a alegria do Senhor e entender que os nossos propósitos falham, os nossos sonhos falham, nossas vaidades, aquilo que nós queremos, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo falha. Mas o propósito de Deus não falha. É com isso que eu deixo vocês. Estamos quase no dia 50. Vamos seguir!